Peixe acará disco. O aquarista do século XXI tem à sua frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade não só do hobby, mas da vida em nosso planeta. A você que ama o hobby do aquarismo, a criação de peixes, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Venha participar do nosso grupo divulgando seus conhecimentos, produtos de aquarismo e piscicultura. Carmona Aquarismo. Conforme o andamento deste vídeo, vamos apreciar aquários de grandes aquaristas do Brasil que tenham em sua fauna o peixe ao qual abordaremos neste vídeo, que é o peixe acará disco. Então, informação, curiosidades e aprendizados sobre o peixe acará disco. Distribuição e habitat. Onde é encontrado o peixe acará disco? Que tamanho pode alcançar um peixe acará disco? Qual a expectativa de vida desse peixe? Quanto tempo ele pode viver? Parâmetros da água para o peixe acará disco. Qual é o pH ideal da água do peixe acará disco? O pH mede a acidez da água, né? Qual que é a medida certa, tá? de acidez a alcalinidade, para que o peixe acará disco tenha uma vida de qualidade. Qual é a dureza ideal, o GH da água para o peixe acará disco? Temperatura da água. Qual a temperatura ideal da água, tá? Para que o peixe acará disco tenha uma vida de qualidade? Quero ter um acará disco no meu aquário. Como deve ser o aquário ideal para o peixe acará disco? Qual o comportamento do peixe acará disco? Compatibilidade. Eu posso criar o peixe acará disco com outros peixes diferentes? Qual a alimentação certa para o peixe acará disco? Como é a reprodução do peixe acará disco? Dimorfismo sexual. Como identificar se um peixe acará disco é fêmea ou macho? Tá? Então, com o nome científico de Symphaisodon aequifasciatus. Tá? Nome popular, acará disco, em inglês Blue Discus. Ordem, Perciformes. Família, Ciclidae, Ciclídeos. Sua distribuição, América do Sul, Bacia Amazônica. Tamanho adulto, 25 centímetros. Comum, 15 centímetros. Expectativa de vida, 8 anos ou mais. pH, de 5.0 a 7.4. Em aquário, ideal de 6 a 7.0. Então, o pH do acará disco é ácido. Ele é um peixe de água ácida.
dureza até 4, tá? Então é um peixe de água extremamente mole. Temperatura 26 graus Celsius a 30 graus, sendo que a temperatura ideal deve rondar os 29 graus Celsius. O aquário mínimo 100 centímetros de comprimento por 40 de largura, mais 50 de altura, totalizando 200 litros. Naturalmente são encontrados em rios com abundante vegetação aquática e pouco iluminação, razões pelo qual o aquário deverá ter inúmeras plantas, raízes e preferencialmente baixa luminosidade. O substrato deverá ser preferencialmente arenoso e macio. Não apreciam forte fluxo na água. Seu comportamento é pacífico e gregário. É importante frisar que discos são peixes gregários, ou seja, são encontrados sempre em pequenos grupos e possuem forte hierarquia. Se pretender criá-los em aquário, certifique-se de que sempre de mantê-los em pelo menos 6 espécies ou mais. Compatibilidade. É um peixe extremamente pacífico, sendo adequado para ser criado com peixes do mesmo temperamento, também pacíficos. Não devem ser criados com peixes agressivos, com espécies agressivas ou que comam rapidamente, pois podem ser agredidos, intimidados ou acabar não comendo. Alimentação: onívoro, com forte tendência carnívoro. Em seu ambiente natural, se alimenta de larvas de insetos, insetos invertebrados, planctônicos e, eventualmente, de frutos. Em cativeiro, espécimes selvagens podem ser muito exigentes sobre o alimento oferecido, sendo mais indicado alimentos vivos como as minhocas, vermes, artêmias e larvas de mosquito, mas podem ser condicionados a comerem alimentos secos. Espécimes híbridos oriundos de cativeiro aceitam alimentos secos sem dificuldade. Acaradisco é o nome comum atribuído a todas as espécies catalogadas como pertencentes ao gênero Symphaisodon. Certos aquaristas entendem que, na verdade, todos os discos fazem parte de uma mesma espécie, uma vez que conseguem reproduzir-se entre si, produzindo filhotes férteis durante gerações consecutivas. Os discos amadurecem, isto é, tornam-se aptos para a reprodução a partir de 1 ano de idade. Quando em cativeiro, essa espécie apresenta grande dificuldade de reprodução e de criação dos filhotes. Entretanto, é possível obter sucesso se forem respeitadas as exigências ambientais e alimentares desses animais. O ritual de acasalamento começa com uma corte pacífica em que o macho gira em frente e em torno da fêmea. É necessária muita atenção para acompanhar esse rito. Em seguida, o casal escolhe um local escondido e escuro em que vão ser depositados os ovos. Nessa área, realizam uma limpeza completa, removendo todos os pedregulhos e detritos. A desova demora cerca de 1 hora, e logo depois de o macho fertilizar os ovos, o par mantém constante agitação da água em torno deles.
abanando-os com as nadadeiras para garantir a oxigenação necessária. É bastante frequente a contaminação dos ovos por fungos. Entretanto, todos aqueles que forem infectados serão devorados pelo par. Depois da eclosão dos ovos, os filhotes fixam-se em alguma superfície em que permanecem presos por cerca de 3 dias. Nesse período, é muito importante observar o comportamento dos pais, que podem devorar os filhotes no caso de não estarem bem alimentados. Outro fator que aumenta a taxa de mortalidade dos filhotes é a insuficiência do muco epitelial produzido pelos pais, uma vez que este é o nutriente exclusivo nos primeiros dias de vida. Entretanto, isso pode ser sanado com dietas especiais. Criadores de disco salientam que o sucesso na reprodução entre os espécimes nascidos em cativeiro é bem maior do que de animais coletados em seu habitat natural. As variedades criadas e melhoradas geneticamente em cativeiro apresentam tonalidades bem vivas, como se pode ver nas subespécies verdes, azul cobalto, azul turquesa, azul royal, vermelhas e mistas. Os acarás discos apresentam bom comportamento em aquários exclusivos com apenas exemplares de sua espécie e convivem bem igualmente em aquários mistos. Entretanto, não se recomenda colocá-los na convivência de peixes muito pequenos que possam ser devorados, nem dos mais agressivos e ativos, uma vez que os discos se assustam facilmente e podem se intimidar, recusando-se a receber alimento e, portanto, ficando mais suscetíveis a doenças. Esta espécie não tolera qualquer tipo de poluição ambiental. Por isso, recomenda-se que 1/5 da água seja trocada regularmente, o TPA, troca parcial da água. O uso de filtração contínua com turfa e carvão ativado também auxilia na manutenção das boas condições da água. Uma das espécies que tem facilitado muito a vida dos aquaristas é um acará disco vermelho trazido do Oriente. É conhecido como Red Dragon ou Pigeon Blood, pelas suas características de fácil reprodução. Criando discos. Alguns autores aconselham que seja usada na criação de discos água estéril, ou seja, uma água sem micro-organismos. Para que se consiga esta água, eles utilizaram luzes ultravioleta ou ozonizadores. Esses autores aconselham ainda que o aquário não tenha areia nem planta e que os restos de comida sejam retirados diariamente por sinfonagem, tá? Então, aconselho que o aquário não tenha substrato nem plantas, tá? Para mais fácil a sua limpeza. Mas outros fatores outros autores já conseguiram manter seus discos em aquários sob outras condições, tal como o uso de filtro biológico e plantas, tais como a Ceratopteris hygrophila vallisneria, além de água limpa, neutra e pobre em calcário. O disco se irrita com facilidade. Os discos são peixes que, apesar de calmos por natureza,
podem se irritar facilmente. Sendo assim, por via das dúvidas, vamos lhe dar um conselho. Crie seus discos sozinhos, sem a companhia de peixes de outras espécies. Algumas espécies de peixes, mesmo as mais calmas, podem causar no disco um tipo de comportamento muito estranho. Em dado momento, ele pode enfurecer, começar a nadar velozmente de um lado para o outro, bater nos vidros e até ficar em um canto do aquário com a parte inferior do corpo voltada para cima. Esse comportamento pode acontecer uma vez e não se repetir mais, mas há casos de peixes que se comportam assim muitas vezes, chegando até morrerem. Por outro lado, isso já foi notado até com discos que viviam sozinhos no aquário, não sabendo até hoje porque o peixe age assim. Dimensões e acessórios do aquário. Então, um aquário ideal para discos deve ter no mínimo aí 100 litros de água ou mais. As proporções de um aquário de 100 litros são 100 centímetros de comprimento, 35 de largura e 45 centímetros de altura. Nele você terá o espaço necessário para criar um casal de discos adultos, com cerca de 15 centímetros de diâmetro, ou 6 discos jovens. Esse aquário deve ser equipado com filtro biológico e, por cima deste, cascalho de rio não alcalina, sob a areia e entre os canos do filtro biológico. Coloque pequena quantidade de argila e xaxim em barras para servir de substrato para que as plantas cresçam. A iluminação pode ser do tipo Grolux e luz do dia. Lâmpadas incandescentes podem ser colocadas no caso de plantas que não estejam se desenvolvendo bem. O uso de filtro externo para que se obtenha uma água limpa é muito importante. O material filtrante deve ser colocado quinzenalmente. Fazem parte ainda do equipamento um termostato e um aquecedor. Recolhendo um bom exemplar. Existem duas espécies de acaradisco, o Symphaisodon discus e o Symphaisodon aequifasciata. Esta última constituída de 3 subespécies. A compra de um acaradisco é realmente uma aventura, isso porque a maioria dos exemplares chegam em más condições e frequentemente doentes. Algumas lojas, no entanto, têm se preocupado com tal problema, fornecendo peixes em melhores condições. De alguma forma, daremos agora algumas dicas para que você, ao comprar um exemplar, verifique se ele está em bom estado de saúde. Dica 1. Observe bem o colorido do peixe. Exemplares mais escuros não devem ser adquiridos. As listras iridescentes horizontais devem estar brilhantes e não apagadas. 2. As nadadeiras deverão estar abertas e os olhos brilhantes. Dica 3. A parte superior da cabeça e o abdômen deverão estar roliços e nunca escavados. Isso significa que o peixe está recusando alimento há algum tempo. Verifique se o peixe se interessa por comida, se estão aceitando tubifex. Se você está pensando em promover a criação de discos, dica 4, é óbvio que você compre um casal. O que não é tão óbvio é diferenciá-los, pois machos e fêmeas são muito semelhantes. Existe dificuldade para saber se um disco é macho ou se um disco é fêmea. Apesar disto, na loja você pode ter sorte e conseguir um casal. Para tanto,
Observe se existem 2 peixes juntos em um canto do aquário, espantando os demais. Isso pode significar que esses 2 são um casal. Outra forma prática, mas um pouco mais custosa, é que você compre 6 discos e jogue com a probabilidade. Esperem que cresçam e que pelo menos 2 deles se acasalem. Transporte e alimentação. Como deve ser feito o transporte e alimentação do acaradisco? O transporte do disco deverá ser feito em um saco plástico escuro. Ao chegar em casa, você deve colocar o saco fechado dentro do aquário e esperar cerca de 30 minutos para soltar o peixe. Isso é importante para que ele se acostume com a temperatura da água do aquário. A seguir, solte o peixe, abrindo lentamente o saco, isto com a luz do aquário e, se possível, do cômodo de onde está o aquário desligado. Não queira alimentar seu peixe no primeiro dia, a não ser que você disponha de alimentos vivos. Os discos são muito exigentes com a alimentação, dando preferência aos alimentos vivos, como as dáfnias, vermes e larvas de mosquito. Este último, seu prato predileto. O tubifex deverá ser evitado no cardápio do disco, por ser um alimento muito contaminado. Caso você não disponha de tais alimentos, poderá substituí-lo por coração de boi conservado em geladeira e oferecido em pedaços do tamanho da boca do peixe. No início, eles poderão recusar esse alimento, mas em breve começarão a procurar pedaços no fundo do aquário. A temperatura da água deve ser mantida entre 26 e 32 graus Celsius. Limpeza, iluminação e comportamento. A limpeza do aquário é um ponto importante e você deverá retirar os detritos por sinfonagem, uma vez por semana. Ao fazer a sinfonagem, retire cerca de 25% da água, repondo esse volume em seguida, com água envelhecida por 3 dias e na mesma temperatura da água do aquário. O aquário de discos deverá receber luz cerca de 12 a 18 horas por dia. É bom que você saiba que alguns peixes são às vezes marginalizados por outros companheiros de aquário. Eles então se isolam em um canto, frequentemente machucados pelas brigas e recusam alimentação. Estando muito fracos, esses peixes podem facilmente contrair doenças por serem alvo fácil dos inúmeros organismos patogênicos existentes na água. Portanto, muito cuidado com brigas em que seus discos possam se envolver. Doenças e tratamento. Acaradisco. Uma doença comum aos discos e também no acarabandeira, que é um outro peixe, é o aparecimento de vários orifícios na parte superior da cabeça e vão aumentando com o tempo em número e tamanho. Em certos casos, há a formação de uma substância branca que sai desses orifícios. Essa moléstia é tida como incurável. Eu, contudo, uma observação aqui do autor, já obtive uma reversão no processo da doença, isolando o peixe doente em um aquário, com 4 gramas de sal grosso por litro. Essas 4 gramas foram adicionadas em 2 vezes, com intervalos de 2 dias entre uma dose e outra. O peixe deve ser mantido nessa água até a melhora, a uma temperatura de 35 graus e com alimentação abundante. Esse tratamento pode ser usado na maioria das doenças, pois geralmente ele adoece por estar muito mal nutrido. Seguindo essas dicas, você terá sucesso na criação do peixe.
o essencial na sua manutenção. Costumo ouvir os mantenedores de peixes tropicais, e isto inclui os varejistas da aquariofilia, dizerem que gostariam de ter discos em seu aquário, mas que são peixes difíceis de manter. Se pudéssemos mudar essa noção errônea, poderíamos abrir consideravelmente o mercado desse ciclídeo. Tá? Nós, os criadores e aquaristas de discos, sabemos que não é assim. Se fossem problemáticos, difíceis de serem mantidos, não haveria essa profusão de variedades sendo oferecidas no mundo inteiro. O que tenho observado é que enganos são frequentemente cometidos pelo desconhecimento de aspectos básicos sobre o comportamento e a biologia da espécie e fisioquímica do aquário, das plantas e peixes compatíveis e dos problemas mais comuns que acometem os discos. Adquirindo discos. Se você vai experimentar discos pela primeira vez em seu aquário e está receoso de perdê-los, considere a aquisição de uma variedade mais rústica e menos cara. Se você conseguir criar esses peixes até a idade adulta, pode então vendê-los a seus amigos e recuperar o investimento antes de passar para linhagens mais exóticas. Assim, se algum erro for cometido no início, é preferível que isso aconteça com peixes menos valiosos. Adquira de preferência peixes juvenis, tá? De 3 a 4 centímetros de tamanho, pois estes se adaptam mais facilmente a qualquer tipo de alimentação, são mais fáceis de transportar, mais disponíveis em número no mercado da aquariofilia e mais baratos no seu custo. Os peixes adultos, apesar de já possuírem toda a coloração definida, não aceitam tão bem uma alimentação diferente daquela a que estão acostumadas. E seu preço, dependendo do tamanho e da variedade escolhida, costuma ser 2 a 10 vezes maior que os mesmos exemplares juvenis. Os discos crescem depressa e se o aquarista for paciente, em 9 meses eles atingem a maturidade sexual e a idade adulta. Os discos são peixes de cardume, de maneira que não devem ser mantidos sozinhos. Os criadores de ciclídeos usam o número 6 como quantidade mínima para se obter um par ou casal, mas com sorte você pode até conseguir 3 casais. Normalmente, em um pequeno grupo como este, logo se estabelece uma hierarquia social com indivíduos dominantes, exercendo a sua agressividade sobre os dominados. A adição posterior de um novo espécime ao grupo costuma causar a sua segregação pela maioria, que chega até, em certos casos, a infligir danos físicos ao recém-chegado, relegando-o a um canto do aquário e condenando-o à fome. Esse comportamento é normal e a retirada deste dominante costuma apenas eleger um outro, a mesma sorte. Mas você não deve deixar as coisas chegarem a esse ponto. A situação pode ser amenizada com a introdução do novo disco à noite, rememorando o aquário se necessário para melhorar suas chances de aceitação. Adquira peixes saudáveis. Evite discos que exibam os seguintes sinais, falando novamente, que estejam escuros, parados num canto do aquário, com respiração ofegante, que tenham o ventre afundado ou a região da cabeça acima, os olhos emagrecidas, com a quilha frontal saliente, que carreguem fezes gelatinosas ou brancas difíceis de se soltarem, é um indicativo de doença geralmente causada por protozoários intestinais, que tenham pequenos buracos na cabeça e na face, indicativo de extrema deficiência nutricional, que arremetam e se esfreguem contra qualquer objeto dentro do aquário,
sinal de que são portadores de parasitas de pele ou de brânquias, ou que possuem olhos com um tamanho exagerado em relação ao corpo, indicativo de que foram hormonados pela intensificação das cores. Os discos saudáveis investem para quem se aproxima do aquário, procurando por comida. Os seus olhos são transparentes, a respiração regular, o comportamento curioso, as cores vivas e as nadadeiras bem abertas. Informações adicionais, sua distribuição se estende pelo rio Solimões e ao longo do principal rio Amazonas, entre o rio Putumayo, na Colômbia e no Peru, até a drenagem do rio Tocantins, no Brasil. Populações introduzidas também existem na Guiana e Suriname. O acará-disco é um dos peixes de água doce mais populares do mundo, devido ao seu formato discoide incomum e pelas suas variadas colorações. As suas cores variam dependendo da espécie, podendo espécimes selvagens terem tons vermelhos, azuis, verdes, castanhos, brancos e amarelos, sendo que atualmente existem cerca de 600 variações domésticas. Parecem ser mais suscetíveis a infecções, como parasitoses, ictoses, bacterioses, viroses e ainda por ectoparasitas. Apesar de não se encontrar na lista vermelha da IUCN, abreviação de União Internacional para a Conservação da Natureza, a quantidade de acará-discos na natureza diminuiu em grande escala desde a década de 1990. Os principais fatores para o declínio da população é a ação do homem em seu habitat, entre elas a grande captura dos discos da natureza para a criação em aquários. Problemas, Se a qualidade da água for mantida em níveis ótimos e se apenas coabitantes pacíficos forem mantidos com seus discos, você não deverá experimentar nenhum problema com eles. Lembre-se, no entanto, que a prevenção é o melhor remédio. Manter o aquário livre de comida não consumida, de material fecal e outras sujeiras é extremamente importante para a saúde dos seus peixes. Um aquário limpo diminui as chances de infecções parasíticas e bacterianas e mantém o nível de nitrato baixo. Mas no caso em que a prevenção não for suficiente e os seus peixes ficarem doentes, você vai precisar de uma boa dose de calma e paciência. Calma para fazer um diagnóstico adequado e escolher o remédio certo. E paciência para o tratamento e a completa recuperação dos seus peixes. Os discos são acometidos geralmente por infecções bacterianas e viróticas e infestações de parasitas causadas por protozoários flagelados, vermes nematóides e plateumintes, e por toxidez ou envenenamento. Essa distribuição de tipos de doenças nos discos correspondem normalmente àquela de outros peixes ornamentais, o que indica que o estabelecimento das mesmas necessita de fatores que predisponham a sua manifestação. Isso quer dizer que elas podem ser evitadas com boas condições de manutenção. Conclusão: a manutenção dos discos pode ser mais fácil do que você imagina. A verdadeira chave é a qualidade da água. Não dê alimento demais, mantenha o nível de nitrato baixo e o aquário limpo. Livre-se de situações de estresse, dando-lhes imunidade para lidarem com nossos descuidos. E não faça nada para impedir os seus próprios esforços de levarem para frente o seu destino. E surpreenda-se assistindo seus discos crescerem, se reproduzirem e a lhe darem muitos anos de aprendizado e entretenimento. Então,
Aqui eu termino aqui o texto sobre esse magnífico espécime aí também muito procurado, muito querido no aquarismo, tá? O peixe de água doce, acará disco, tá? Lembrando que o aquarista do século XXI tem à sua frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade não só do hobby, mas da vida em nosso planeta. Então você, aquarista, criador de peixes ou piscicultor, tá? Que possuem aí em seu aquário, seu tanque, o peixe acará disco, né? Coloque aí a sua sugestão, o seu comentário, tá? Corrija alguma coisa, fique à vontade para corrigir alguma informação sobre o texto lido aí sobre o acará disco. Acrescente seu conhecimento, tá? Ajude a divulgar o hobby e a preservação deste peixe tão incrível e magnífico que é o acará disco. Muito obrigado. Agora, por que é importante que eu saiba tudo isso, né? Por que é importante que eu pesquise, que eu vá estudar, até mesmo na montagem do meu aquário, a escolha da fauna, tá? O local que eu vou colocar o aquário na minha casa, o tamanho do aquário, né? Falando da minha experiência, eu comecei no aquarismo ainda criança, né? Pré-adolescente. Depois que eu montei o meu aquário, eu fiquei ansioso para enchê-lo de peixes, né? Então, eu montei meu aquário, eu escolhi o aquário que eu podia comprar, né, financeiramente naquela época, escolhi o substrato, plantas, rochas, né? Eu queria fazer aquelas cavernas, né, para que os peixes pudessem passar por dentro da caverna de rochas, né? E na época que eu comecei no aquarismo, era aquela época que só tinha aquela bombinha de ar, com aquela pedra porosa, né? E eu não sabia que o aquarismo é um hobby de paciência e informação. O meu erro sempre foi comprar os peixes sem saber as informações corretas sobre esses peixes. E eu nem sabia que eu precisava aprender sobre isso, tá? E desde a minha adolescência, e eu não vou generalizar, tá? Mas são poucas as lojas que eu pude frequentar que os atendentes sabiam me dar as informações corretas, tá? Então, às vezes eu ia escolher os meus peixes e às vezes o vendedor que me atendia na loja, ele falava: esse peixe que você está escolhendo não combina com o outro peixe, entendeu? Não vai dar certo no seu aquário, tá? Então, muitas vezes, por muitos anos, eu errava na escolha dos peixes, tá? Então, o que acontecia é que eu colocava peixes no meu aquário sem saber se eles eram compatíveis com os parâmetros da água. Eu nem sabia que existia parâmetros da água, tá? Do meu aquário, tá? Como pH. O que é pH? Eu nem imaginava que existia isso, tá? E até hoje, muitos aquaristas iniciantes não sabem, tá ok? Eles não sabem que a água pode estar no estado ácido, neutro ou alcalino, tá? Eu não tinha informação, nem sabia da existência de GH, que água também tinha a dureza da água,
tá? Que a água podia ser mole ou dura. Para mim, a água era tudo igual. Eu não sabia outro detalhe importantíssimo, que a água da torneira podia ter cloro, tá? Às vezes eu não tinha paciência, colocava o peixe antes de esperar esse cloro evaporar, tá? Que hoje, ou naquela época, eu não sei, que existem produtos em lojas de pet especializado que eu posso estar arrumando os parâmetros da água de acordo com o peixe que eu vou colocar, que existem produtos que retiram o cloro da água, tá? Então eu não sabia nada disso, tá? Eu não sabia que que haviam peixes de temperatura da água diferentes, tá? Eu não sabia que eu devia colocar peixes de comportamento parecidos e de tamanhos parecidos que eu ia colocar no meu aquário, se eram agressivos ou calmos, tá? Sem dizer que eu não sabia que era necessário, antes de colocar os peixes no meu aquário, tá? Deixar a água passar pelas filtragens necessárias para se criar as bactérias biológicas, né, necessárias para que meus peixes vivessem. Eu não tinha a mínima ideia que isso existia. Tá ok? Que eu precisava deixar essa água descansar, né? E aí eu sempre perdia peixes e eu não sabia por quê. Tá? Então meu erro, eu comprava o aquário, deixava lá, ligava a iluminação, ficava lindo, ficava bonito, aquelas bolinhas saindo na água. Eu falei, vou comprar os peixes, tá? Já quero colocar os peixes. E aí não durava o quê? Alguns dias ou uma semana, esses peixes morriam, né? Às vezes eu perdia todos os peixes, ou às vezes sobrevivia uma parte dos peixes e a outras morriam. Por que sobrevivia uma parte dos peixes? Porque geralmente essa parte dos peixes que sobreviviam deviam ser adaptados aos parâmetros da água do meu aquário, né? Então, algumas dicas, né? Dica 1: sempre planeje o seu aquário com peixes de mesmo pH. Tá ok? Vá se informar o que é pH. Na internet existe muitos vídeos aí falando de pH, tá? Falando de temperatura, tá? Nível de agressividade e tamanho próximo. Tá ok? Então, planeje. Tá? Eu devo planejar e devo estudar antes que peixes que eu quero ter no meu aquário. Não chegar na loja de aquário e tá escolhendo os peixes na hora. Eu achei esse bonito, eu quero comprar esse. Esse aqui é barato, esse aqui tá mais barato, eu quero esses dois. Tá? Então, eles são de pHs parecidos, de temperaturas parecidas, tá? Se informe sobre os parâmetros da água, da fauna, de peixes que você quer colocar no seu aquário, tá? Então, como pH, por exemplo, peixes de água ácida apresentam o pH de 6 até 6,8. Tá ok? Então, eu quero uma fauna de peixes de água ácida, né? Outra dica: como é que é a água da tua casa? Né? Então, depois que eu estudei isso, eu verifiquei, eu tive a sorte de perceber que os parâmetros da água da minha casa eram neutros, tá? Então apresentavam um pH 7,7, né? Onde eu podia ter uma variedade maior de peixes, né? Que tem, geralmente os peixes suportam pH de neutro a ácido ou de neutro a alcalino, tem algumas exceções, né? Então eu pouco precisei estar alterando esses pHs, mas existem regiões do Brasil onde a água mesmo, que já vem da torneira da casa, ela é ácida, e existem regiões em que a água é alcalina. Então, na tabela, água ácida 6,0 a 6,8,
a água neutra de 6,8 a 7,2. Já a água alcalina é um parâmetro de 7,2 a 9,0. Tá? Esse último 9,0 são até para aquários marinhos, tá? E o 8,0 aquário de ciclídeos africanos. São peixes de água extremamente alcalina. GH. Se informe o que é GH, dureza da água, tá? Os peixes do seu aquário, eles que você quer colocar, eles são de água mole, tá? Eles são de água ligeiramente macia, mole, meio dura, água dura, tá? Verifique a tabela de GH. Temperatura. Procure colocar peixes da mesma temperatura, temperaturas próximas, tá? Os peixes tropicais são peixes de águas quentes, tá? De 26 a 30 graus, tá ok? Existem regiões do Brasil, né? Falando de Brasil, onde o clima é frio, tá? É moderado e quente. Regiões sul do Brasil, como o Rio Grande do Sul, até São Paulo mesmo, né? Então, no Rio Grande do Sul, quase todo ano é um clima de região fria. Se eu quiser ter peixes tropicais, eu vou precisar, tá? Que isso também é muito importante, de um termostato, tá? Que vai fazer parte do equipamento do meu aquário. Tá? Já as regiões norte e nordeste são regiões de climas quentes, onde faz muito calor. Tá ok? Então eu sempre devo estar atento à minha temperatura, porque inclusive às vezes tem lugar que faz tanto calor que a temperatura excede aos 30 graus Celsius e pode matar meus peixes também. Então eu devo estudar o que eu devo fazer se isso acontecer. E existem os peixes de água fria, que são peixes de 18 a 26 graus, tá? Que podem suportar águas até mais frias, que está na tabela, abaixo de 18 graus. Tá? Então, o que eu devo fazer? Então, montei meu aquário, já está com os peixes, tá? Quando eu vou colocar um novo peixe no aquário, é muito importante, tá? E varia também do peixe se ele vai viver ou morrer, tá? Ao colocar no meu aquário, é eu fazer a climatização da água, tá? Então eu nunca devo vir com esse peixe da loja ou de um companheiro aquarista que eu acabei de adquirir esse peixe, já chegar no meu aquário e soltar esse peixe, tá? Dentro do meu aquário, tá? Então o que é fazer a aclimatação? Eu deixo o saco de transporte, geralmente aquele saquinho plástico de transporte com um peixe novo dentro que eu comprei ou adquiri, dentro boiando no meu aquário por um tempo, tá? Vai ter uma tabela aqui, né, que até de 20 a 25 minutos. Por quê? Tá? Para que a água do transporte se adapte à temperatura do meu aquário, tá? Que a água do transporte chegue próximo à temperatura do meu aquário, tá ok? Porque se a água do transporte estiver muito quente e o meu aquário estiver frio ou vice-versa, vai dar um choque térmico no peixe, ele pode morrer na hora, tá? Eu sempre verifico isso, eu aprendi muito com erros, que eu perdi muitos peixes. Eu sempre verifico o pH da água que está vindo no saquinho de transporte e o pH da água do meu aquário, para ver se estão compatíveis, tá? Porque apesar de eu estar com que eu já sei, porque eu pesquiso antes de eu estar comprando o peixe, né? Que eu vou colocar no meu aquário o pH parecido. Pode ser que na loja ele esteja com um pH adaptado aí, que esteja um pouco mais ácido que o meu pH ou mais alcalino, tá? Então,
o que eu devo fazer? Eu coloco esse peixe boiando no meu aquário, tá? Dentro do saquinho plástico, dentro da embalagem plástica que eu trouxe esse peixe, tá ok? Eu posso estar cortando ou, com cuidado, tirando o elástico que prende o saquinho plástico em cima. Eu dobro, tá? Como fosse um saco, como a gente faz também com o saco de lixo, né? A gente dobra a parte da boca do saco de maneira que ele fique boiando no aquário com a parte aberta para cima, tá? E aí, aos poucos, tá? Eu retiro um pouco da água. Eu vou retirando um pouco da água do saquinho do transporte, jogo fora e eu vou colocando aos poucos água do meu aquário dentro desse saquinho, tá? Para ir estabilizando o pH, tá? O GH, tudo, tá ok? Todos os parâmetros, tá? Então eu evito colocar a água do transporte do peixe no meu aquário, tá? Então, após a aclimatação, como eu disse, eu vou pegando um pouquinho de água do meu aquário e coloco em um recipiente, né? E vou colocando aos pouquinhos dentro do saquinho do peixe. Então, após fazer essa aclimatação e os parâmetros, e conferir os parâmetros da água, tá? Eu posso estar pegando também nesse recipiente, posso estar colocando o peixe do transporte no recipiente e devagarzinho eu coloco no meu aquário, ou com uma redinha que vende na loja, a redinha de apanhar o peixe, eu pego o peixe dentro do saquinho do transporte e eu coloco no aquário, tá? Alguns aquaristas, e é o mais correto, colocam os novos peixes em quarentena, tá? Com tratamento de sal e medicações antes de colocar no aquário. É importante também saber quais peixes eu posso fazer esse tratamento, tá? Existem alguns peixes, como os bagres ou os peixes de couro, por exemplo, que não suportam tratamento de sal, tá? Então, antes de colocar no aquário principal, eu faço a quarentena, tá? Geralmente eu adquiro também um aquário hospital, ao qual eu vou observando em 40 dias durante a quarentena se esse novo peixe veio com alguma doença, tá? E se ele está com alguma doença, a própria quarentena e esse tratamento vai matar, tá? Possíveis protozoários, bactérias, fungos, vírus, tá ok? Outra coisa, verificar comportamento dos peixes na hora que eu for comprar. Misturar animais pacíficos com pacíficos, tá? Devo misturar animais pacíficos com pacíficos e agitados com agitados, agressivos com agressivos e carnívoros com carnívoros, tá? Qualquer combinação diferente poderá trazer problemas. Também misturar animais grandes, médios e pequenos da mesma espécie quase sempre vai ter problemas. Os peixes médios e pequenos terão menos acesso à alimentação do que os grandes e poderão se tornar peixes defeituosos e subnutridos. Verifique se o animal é territorialista, de agressividade média a alta. Planeje, tá? Faça um planejamento. Planeje comprar todos os animais no mesmo mês e do mesmo tamanho que os habitantes antigos do aquário, tá? Então, o que eu fazia? O que eu aprendi a fazer? Né? Porque às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar todos os animais que a gente quer no nosso aquário. Então eu deixo o meu aquário ciclando, né? Eu adquiro todos os equipamentos necessários para o meu aquário e eu vou juntando o dinheirinho e depois eu vou lá e já procuro comprar a fauna inteira e introduzo no meu aquário, tá? Para assim eles se adaptando ao ambiente e se adaptando um ao outro também, um peixe ao outro.
tá? Então, já habitado há meses ou anos, tá? Então, é assim. Então, se eu não conseguir fazer isso, tá? Então, se eu adquirir um peixe novo para o meu aquário que já está habitado há meses ou anos, o que eu posso tentar fazer, tá? Eu posso mudar velhos habitantes briguentos, tá? Então os peixes territorialistas, tá? Que eu sei que vai brigar com um novo habitante que eu adquiri no aquário, eu posso procurar mudar velhos habitantes briguentos para aquários de quarentena no hospital e deixá-los lá por um mês, tá? Eu modifico a decoração do aquário, tá ok? Então eu movo pedras, troncos e enfeites de lugar na tentativa de parecer um novo ambiente, tá? Então esse peixe, na hora que eu recolocar esse peixe briguento que está no aquário hospital, ele vai se adaptar a um novo ambiente, tá? E, consequentemente, vai se adaptar ao novo morador do aquário. Colocar os animais novos no aquário, né? Colocar os animais novos no aquário antigo, tá ok? Então vai parecer um novo ambiente, né? Quando eu colocar os animais novos no aquário antigo junto com o peixe que já está na quarentena, que eu já tenho há meses, né? Então, após um mês, juntar todos no mesmo aquário e verificar o comportamento deles nos próximos dias. Tá? Colocar os mais briguentos em criadeira de tela. Eu posso fazer isso também. Tá? Se eu não tenho aquário hospital, existem em lojas uma tela que eu posso separar os peixes dentro do meu aquário. Tá? Existe a tela de acrílico, né? Para que eles possam se ver, mas sem agressão ou luta, tá? Então, evitando assim que eles se machuquem, tá? Eu posso fazer isso por um mês ou mais. Uma última alternativa é doar ou trocar o animal extremamente agressivo com um amigo ou com alguma loja do ramo, né? Então, já devem ter visto aí que peixes que às vezes dão esses problemas aí, o Oscar, o ciclídeo africano, tá? Então eu já vi em muitas postagens aí de aquarismos, não deu certo aí, o cara já tinha um Oscar no aquário, ele foi introduzir um outro Oscar e o Oscar novo estava apanhando do Oscar antigo, e se você não tomar uma providência, um dos dois vai morrer, com certeza. Né? Se você tem aquário principal com animais grandes, tá? Também, e só encontrar o pequenos para compra, tá? Então a gente sabe que no aquarismo grande ele come o pequeno, na maior parte das vezes, né? Então eu tenho meu aquário com animais grandes, eu vou na loja de aquário e eu compro um peixe pequeno. O que eu devo fazer? Tá? Eu posso criar esses novos peixes menores em aquários quarentena, somente o vidro, né? Com filtro hang-on, por exemplo, e termostato, para engorda. Muitos aquaristas fazem isso, tá? Engorda e crescimento. Tá? Então eu procuro alimentar 2 ou mais rações de qualidade para dar variedade, né? Procuro fornecer também alimento congelado, vivo, né? Em abundância, tá? Para estar trocando alimentação, é sempre bom tá variando o tipo de alimentação, né? Outra coisa importante que eu nunca imaginei que existia e não sabia que significava TPA. Tá? Então eu via, você fez TPA? Você fez TPA? O que é isso? Não sabia. TPA significa troca parcial de água. Tá, mas o que é isso? Troca parcial de água é que a cada 2 dias, tá? Dependendo da quantidade de peixes que eu tenho no aquário, tá ok? Quanto mais peixes eu tiver no aquário, mais eu vou ter picos de amônia,
tá ok, né? E quanto menor o meu aquário, também. Então, quanto mais água, mais fácil, quanto maior o aquário, mais fácil para que eu estabilize os parâmetros, tá? Então, eu devo fazer a TPA, o que que é? Eu trocar parte da água do meu aquário, cerca de 15% do volume total da água, por uma água nova, tá? Agora, essa água nova também deve estar com os parâmetros parecidos com as do meu aquário. Existem produtos, tá, para isso, tá? Que eu posso estar colocando no TPA, na água do TPA do meu aquário. É importante que essa água também esteja sem o cloro, tá? Eu devo verificar isso aí. Importante que eu tenha um reservatório, que eu deixe essa água descansando para que eu coloque e introduza essa água nova no aquário. Uma outra informação, né? A gente falamos do sal, tá? O sal é um ótimo tratamento para peixes de escama, tá? Então eu não devo, onde que eu não devo utilizar o sal? Tá? Para peixes de couro, como cascudos, bótias, corredoras, entre outros, tá? Então, bagres em geral também, pirarara, pintado, tá? Então, cerca de 5 a 9 meses estarão juvenis e com tamanho de competição, voltando a falar agora da compra dos peixes pequenos, para que eu possa colocar junto com os que já estão grandes, né? Depois de 5 a 9 meses, eles já estarão juvenis e com tamanho de competição com os outros animais adultos no aquário principal. Tá ok? Então, essa foi aqui um vídeo de informações gerais aí, né? E aprendizado, curiosidade, tá ok? Né? E informação, tá? Que todo aquarista deve aprender e faz parte do hobby. Quem gosta de praticar o aquarismo, tá ok? Também, né? Vai gostar de passar por essas etapas aí do tratamento da água, tá ok? Lembrando que o aquarista do século 21, ele tem à sua frente a responsabilidade, tá, de contribuir com a continuidade não só do hobby, mas da vida em nosso planeta, tá? Então, na minha concepção, todo aquarista que já tem uma certa experiência no ramo, tá? Ele sempre deve levar o seu aprendizado, tá? Sempre deve estar levando o seu aprendizado para o aquarista iniciante, tá ok? Para que o hobby do aquarismo se prolongue, tá? Para que evite perdas também de peixes, tá? Deve-se incentivar a piscicultura, a criação de peixes também em aquários, lagos, né? Em cativeiro, tá? Existem muitas espécies de peixes e outras vidas aquáticas hoje que estão em extinção, não só no Brasil, mas no mundo. Tá ok? Então vai o meu muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite, tá? Compartilhem esse vídeo, curta os nossos vídeos, fique à vontade para estar corrigindo algum erro que foi postado aqui nesse vídeo, fique à vontade para estar acrescentando algo que não foi dito, tá? Leve o seu conhecimento, tá? De aquarismo aí, da piscicultura, tá? Ao aquarista iniciante. Preserve o hobby, mantenha o hobby do aquarismo vivo. Muito obrigado.
Música